Olá amigos, nós queremos fazer um vídeo onde nós iremos fazer mais explicação do texto bíblico, não tanto uma reflexão como nós fazíamos em outros textos. E hoje estaremos analisando Marcos capítulo 1, versículo 14 até o versículo 20, dividindo em duas partes. Primeiro, a pregação de Jesus, a mensagem, versículos 14 e 15, e vamos usar uma tradução própria. Depois que João Batista foi preso, Jesus veio a Galileia, e ele proclamou o evangelho de Deus, dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus tornou-se próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Primeiro nós temos uma localização no tempo, depois que João Batista foi preso por Herodes Antipa. Marcos havia registrado a preparação de Jesus para a sua missão, quando ele foi para o deserto e foi tentado e conseguiu resistir às investidas de Satanás. E agora Jesus inicia sua atividade, seu ministério público, e inicia isso com a proclamação do Evangelho. Diz assim: ele proclamou o Evangelho. Vejam bem, a palavra Evangelho tem um sentido muito profundo, é uma boa notícia. No sentido amplo, ela designa toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, toda a proclamação de Deus, porque o objetivo da Bíblia em si é proclamar a boa notícia da salvação para as pessoas. Então, por isso também é usado a palavra no sentido de todo o texto bíblico como evangelho. E no sentido mais restrito é a boa notícia da salvação. Então o evangelho sempre era uma notícia que trazia alegria, trazia paz para as pessoas, fazia as pessoas jubilar. Então esse é o sentido do evangelho. Quando um arauto entrava na cidade e dizia evangelho, 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 as pessoas sabiam que elas iriam receber uma notícia boa, uma notícia, por exemplo, uma vitória do exército da cidade contra um outro exército inimigo, o nascimento de um príncipe, ou a coroação de um rei, qualquer notícia que iria trazer alegria para as pessoas. Então Jesus iniciou a proclamação, a pregação do Evangelho. E aí, qual é a mensagem de Jesus? É arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento significa mudança de mente, mudar de vida, trocar de valores. A palavra grega é metanoia. E metanoia quer dizer mudar o pensamento, mudar o modo de pensar e de agir das pessoas. Então, aqui é no sentido de sentir tristeza pelo pecado, analisar a vida e ver que a vida está totalmente errada. E também analisar as consequências do pecado, porque o pecado traz a condenação, traz a morte. E por isso, então, logo se acrescenta crer no Evangelho. É importante a gente saber o seguinte: quando o arrependimento aparece isolado, ele tem o sentido de reconhecer o pecado e crer na mensagem de Deus. E quando aparece o crer, então, é mais o sentido de sentir a tristeza pelo pecado. A pessoa, então, que fica triste pelos pecados, encontra o consolo no Evangelho. Vejam bem, a palavra Evangelho aqui está em destaque. Primeiro
falou que Jesus proclamou o Evangelho. E aqui na mensagem diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, a segunda vez que no texto já aparece a palavra Evangelho. E aqui, então, é o sentido de encontrar consolo. Não adianta a gente ouvir a mensagem do mensageiro que anuncia uma boa notícia. É preciso crer. O crer é fundamental. Alegria e paz só tem aquele que aceita a mensagem de Jesus. Então, é preciso crer no Evangelho. E aí depois nós temos a segunda parte do texto que nós queremos analisar, que é Marcos capítulo 1, versículos 16 a 20. Andando junto ao mar da Galileia, viu Jesus Simão e seu irmão André, lançando as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhe disse: venham para cá, eu vou transformar vocês em pescadores de pessoas. Logo, deixando as redes, tornaram-se discípulos dele. Seguindo um pouco mais adiante, viu Tiago e seu irmão João arrumando as redes. Jesus os chamou e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os seus empregados, foram com ele. Amigos, aqui nós temos então a vocação, o chamado dos discípulos de Jesus. No tempo de Jesus, eram os discípulos que escolhiam seus mestres, né? Então, tinha mestre lá, cada um ensinando as coisas, e os discípulos então escolhiam quem desses mestres eles queriam seguir. Aqui nós temos o contrário, Jesus que escolhe os seus discípulos. Ele escolhe simples pescadores de peixe e diz que iria transformá-los em pescadores de pessoas. Quer dizer, eles iriam pescar pessoas pela proclamação do Evangelho, como Jesus iniciou ele mesmo proclamando. Eles iriam continuar a obra de Jesus. Então, Jesus ia transformar. Nós temos até aqui um tipo de metâneo também, né? Transformar eles de pescadores de peixes em pescadores de homens. Quer dizer, eles iam trocar totalmente seus valores, sua vida, e iriam ser proclamadores da mensagem de Jesus. E vejam bem, chama atenção aqui quando Jesus chamou Tiago e seu irmão João. Diz, Jesus os chamou e eles, deixando seu pai, foram com ele. Então eles abandonaram tudo o que eles tinham, a profissão deles, tudo, e seguiram Jesus. Isso é discipulado, né? É o discípulo de Jesus. Jesus depois define que é preciso carregar a cruz, como ele carregou. Então é renunciar e realmente seguir aquilo que o Evangelho requer de nós. Amigos, esta é a mensagem. Vejam bem, Deus tem o Evangelho para nós. Tem a boa notícia, e essa boa notícia traz alegria à nossa salvação. A boa notícia é que Jesus veio e Jesus vai nos salvar. Quer dizer, ele já salvou, mas aqui seria para os discípulos algo futuro. Para nós, já no passado, Jesus já nos salvou. E por isso nós podemos nos alegrar, podemos ter paz no coração. Então, quem crer no Evangelho é uma pessoa que está tranquila, alegre, tem a paz no sentido da Bíblia, né? Que é a tranquilidade interior, não precisa temer a morte, não precisa temer as adversidades. Portanto, amigo, creia, você também aceita essa mensagem de Jesus. Arrependa-se, mude a sua vida e creia no Evangelho. Que Deus o conceda a cada um de nós. Amém.